Bom dia, pessoal! Bom dia, mamães! Vou fixar agora o tema da nossa live imperdível de hoje. Bom dia! Bom dia! O tema da live de hoje será como diminuir os despertares noturnos do seu bebê por fome, tá bom? Já vou fixar aqui o tema para que vocês possam compartilhar aqui, tá bom, gente? Como diminuir por fome. Isso. É isso aí, gente. Me contem aqui, o bebê de vocês tem despertado muito de madrugada? Você fica em dúvida se esse despertar realmente é por fome? Me conte aqui. Já vamos compartilhando essa live com o maior número de mamães possíveis que vocês conheçam, para que essa informação possa sim ajudar o maior número possível de mamães. Tá certo? Eu já vou compartilhar aqui. Vamos ver aqui o tanto de mamãe que você conhece. Eu conheço um monte, né, gente? E vocês? Conhecem ou não? Bom dia! O tema da live hoje, gente, está imperdível. Como diminuir? Eu vou te ensinar hoje duas estratégias como você vai diminuir os despertares noturnos do seu bebê por fome. Me conte aqui nos comentários qual de vocês aí, mamãe, está sofrendo de madrugada? Seu bebê está despertando de hora em hora, você não está aguentando mais, está muito cansada, esgotada. Você fica em dúvida se realmente é fome? Me conte aqui nos comentários, eu quero saber. Então já vamos entrando, sem perder tempo, sem enrolar, porque você vai sair daqui hoje sabendo essas duas estratégias. Então vamos lá. Gente, vocês sabiam que os problemas de alimentação, né, de amamentação do bebê, eles só ficam atrás dos problemas de sono? Vocês sabiam? Então, por que acontece isso? Bebês que se alimentam mal ou mamam mal, né, não tem uma mamada efetiva, não enchem a barriguinha, eles consequentemente dormem mal. É ou não é? Quero saber que me conte aqui. Gente, uma coisa puxa a outra. Se o bebê, ele se alimenta, mama mal, a noite de sono, a sonequinha dele não vai ser boa. Tá certo? Então, gente, um bebê descansado, bem alimentado, ele vai dormir melhor. Agora, se o bebê, ele está muito cansado, muito acelerado, consequentemente, ele não vai se alimentar bem, tá certo? Gente, tem mamães que falam assim, meu bebê tá mamando muito pouco, não sei o que aconteceu, Carla, ele mamava bem, agora ele passou por os 3 meses, ele tá mamando pouco. É importante, mamães, vocês saberem que à medida que o bebê ele cresce, ele se desenvolve, a rotina dele também se altera. Bebês ali nas 6 primeiras semanas, de 6 a 8 semanas, eles mamam mais, eles mamam de hora em hora, até de 2 em 2 horas, um intervalo maior. À medida que vai se desenvolvendo ali perto dos 3, 4 meses, a rotina de mamar desse bebê, ela já se torna bem diferente. Já passa para um padrão que antes era de 2 em 2 horas que ele mamava, esse bebê ele começa agora a mamar de 3 em 3 horas. Então não é que o seu bebê está mamando menos ou menos leite. Não, é porque ele desenvolveu mais e agora ele consegue espaçar esse intervalo entre as mamadas. Certinho? É importante vocês saberem isso, que à medida que o bebê cresce, a rotina de mamadas também altera. Ok? Então tá, Carla. Eu tô olhando aqui meu roteiro, tá, gente? Por isso que eu tô olhando aqui pro lado. Como que eu sei que o meu bebê está mamando o suficiente?
Isso, gente, é uma dúvida que muitas mamães têm. Como que eu sei? Mamães, é importante você estar sempre analisando o peso do seu bebê. Não é pra vocês ficarem a doida da balança não, tá, gente? Sempre esteja atenta ali ao peso do bebê. Durante as trocas de fralda, a fraldinha do bebê sempre tá com xixi? Tá um pezinho bom ou não? Se essa fralda tiver sempre com um pinguinho só de xixi, sinal que seu bebê ele não está mamando eficaz, não tá tendo uma mamada efetiva. Então, olha o xixi, né? Se tá tendo uma fralda pesadinha durante as trocas. E veja nas consultas com o pediatra se ele está ganhando peso. Porque se ele está ganhando peso dentro da normalidade ali, que eu já vou falar, sinal de que seu bebê está mamando o suficiente para ele, ok? Mas nunca compare o seu bebê com o de outra criança. Cada bebê é de um jeito. O bebê da sua vizinha tem a mesma idade do seu? Mas não compare, porque às vezes ele mama mais, ou ele mama mais rápido, entendeu? Nunca compare, gente, porque se você comparar o seu filho com o outro, por mais que tenha a mesma idade, isso vai gerar uma angústia para você, mamãe, tá? Dica aí que eu dou, nunca compare o seu filho com o outro, tá? E o que acontece? Então, como que eu sei se meu bebê está mamando o suficiente ou não? Analise o peso dele, veja as trocas, né, da fralda, se tá tendo xixi nessas fraldinhas. E o ganho de peso, mamães, quando o bebê ele nasce, né, é mais frequente as idas ao pediatra. E o pediatra ele sempre vai pesar. E o normal é que ele ganhe ali em torno de 20 de peso por dia, tá? Mas não fiquem a doida das tabelas de peso, porque cada bebê é único, cada bebê tem um ganho de peso diferente de outro, ok? Então, é normal, assim que o bebê nasce, perder 10% do seu peso do nascimento. É normal porque ele desincha, né? Ele tá se adaptando àquele meio, que é o meio externo, diferente do útero ali, da barriguinha da mãe. Então, ele é normal perder 10% do peso nas 2 primeiras semanas. Agora, o sinal de alerta é, se esse bebê perder mais de 10% do peso dele, não recuperar ali nas 2 primeiras semanas, né, esse peso e permanecer no peso do nascimento por 2 semanas, comunique com o pediatra. É um sinal de alerta, tá? Sinal de que esse bebê não está fazendo mamadas efetivas, sinal de que às vezes a sua produção de leite ainda está pequena e tem que ser tomada uma atitude ali, né? Sempre quem vai te orientar é o pediatra. Então, quais são os sinais de alerta? Perdeu peso mais de 10% do nascimento, tá? Não recuperou o peso do nascimento dentro das 2 primeiras semanas e permaneceu no peso do nascimento por 2 semanas. Comunique com o pediatra. Agora, gente, bebês prematuros ou que pesam menos do que 2,9 kg, eles não conseguem, assim, acompanhar o ritmo de um bebê, né, a partir de 3 quilos. Eles mamam em intervalos menores, porque o estômago deles ainda é pequenininho. Então, rapidinho esvazia e ele quer mamar mais. Então, se seu bebê, ele é prematuro, ele foi prematuro, não compare também, tá, gente? A demanda, a necessidade dele de mamar vai ser maior do que um bebê acima de 3 quilos, pelo próprio desenvolvimento dele. Então, não espere que seu bebê prematuro mame como um bebê de 3 quilos, ok? Nunca compare o seu bebê, gente. Isso é uma coisa que nós mães temos essa tendência de comparar. Mas isso só faz mal pra gente, a gente fica mais angustiada, tá? Vamos esquecer o filho dos outros e pensar no nosso. Vamos conectar com o nosso filho, certinho? Então tá, Carla. Agora, quais são os fatores que afetam o apetite do bebê? Mamães, isso é muito importante vocês saberem, tá? Se o seu bebê teve uma noite de sono ruim, ele vai mamar menos. O sono puxa a alimentação. Se seu bebê tá na introdução alimentar ali a partir dos 6 meses e ele não tá tendo uma noite de sono boa, ele vai comer pouco. Olha como que isso é importante a gente saber. Se seu bebê, outro fator, agora o número 2,
Primeiro, sono inadequado. Segundo, excesso de estímulo. Crianças e bebês que são hiperestimulados, eles tendem a comer e a mamar menos do que uma criança que está com estímulo adequado para a idade. Outro fator que interfere muito, impulso de crescimento. Os bebês e crianças, né, eles têm aqueles estirões de crescimento e isso afeta sim, porque eles têm maior necessidade de mamar durante esses períodos. E aí a mãe fala, meu Deus, o que está acontecendo? Meu leite está pouco. Não, o seu filho está passando por estirões de crescimento e ele precisa de mais energia, tá certo? E principalmente ali os recém-nascidos, entre a 6ª e 8ª semana, ele tem um estirão de crescimento e ele vai mamar mais, tá certo? Então são esses 3 fatores que afetam o apetite do bebê. O sono inadequado, a hiperestimulação e os picos, os estirões de crescimento, que vai fazer com que o bebê mame mais, ok? Então, mamães, qual que é a dica que eu dou para vocês? Ai, Carla, o que eu faço então? Como é que eu vou saber se tá com estirão de crescimento, se meu bebê tá mamando bem, se não tá mamando bem? Ó, conecte-se com o seu bebê, tá, mamães? Tente entender, conhecer o temperamento ali do seu bebê. Não fique preso a tabelas de peso, tabelas de soneca, tabelas de crescimento. Aquelas tabelas, elas servem como um parâmetro para você. Porque aquelas tabelas, elas são feitas de acordo com a média dos bebês. Mas o seu bebê, ele não tem que se enquadrar naquela tabela. Então, conecte-se com o seu bebê. Tente entender o que ele realmente está precisando. Tá certo? E outra coisa, mamães, que eu vejo muito, e eu fiz isso também, quando eu tive meus primeiros filhos, né, os mais velhos. Não tente acalmar o seu bebê apenas com o peito. Não use o peito como cala-boca. Mostre para o seu bebê que existem outras formas dele acalmar que não seja apenas o peito. Porque isso lá na frente, quando ele tiver maiorzinho, mais espertinho, pode sim se tornar uma associação negativa. E ele queira aquilo apenas para se acalmar, sendo que existem outras formas dele se acalmar. Como, por exemplo, o ninar, uma chupeta, um colo, um tapinha no bumbum, uma naninha, tá certo? E outra coisa, gente, que eu esqueci de falar. Existem bebês, por que não é importante? Você não deve nunca comparar o seu filho com outro, mesmo que tenha a mesma idade. Existem bebês que mamam mais devagar do que outros. Existem bebês que mamam mais rápido. Entendeu? Cada bebê é único. Cada bebê tem um temperamento. Existem bebês que são mais robustos, mais cheinhos. E existem bebês que são mais leves, mesmo tendo a mesma idade. Cada criança tem a sua constituição. Tá bom? Por isso que as comparações frustram tanto as mamães. Eu já fiz isso, foi um erro que eu fiz. Hoje eu sei. Eu não vou ficar comparando meu filho com o outro. A nossa tendência é essa, mas esquece. Esquece o filho do outro. Pensa e conecte-se com o seu filho, tá? Ah, mas a fulana tá falando que meu bebê tá ficando gordinho, que ele tá mamando muito, que eu tenho que, não posso ficar dando peito pra ele de 3 ou então de 2 em 2 horas. Mamães, se o seu bebê, por exemplo, tá ali com 3, 4 meses, ele faz um intervalo de 3 em 3 horas entre as mamadas, que é o esperado pra ele. Ele tá com peso bom, ele tá ali com 75% do peso do nascimento dele, e ele tá te dando sinais que ele está com fome, por que não amamentá-lo? Sim, você deve amamentá-lo, tá? Isso não é demais. Você tá com os parâmetros. Quais são os parâmetros? Está mamando a cada 3 horas. Ele tá com peso bom e te deu sinais de fome? Amamente o seu filho. Não é demais, tá? Deixe os palpiteiros de lado e conecte-se com o seu bebê. Agora, mamães, eu vou entrar nas estratégias que eu prometi para vocês
de como diminuir os despertares por fome. Eu precisava de fazer essa introdução para que vocês possam entender o contexto, tá bom? Porque muitas mamães têm dúvida se está amamentando o suficiente ou não para o seu bebê. Então, na introdução dessa live eu falei sobre isso. Então, Carla, qual que é essa estratégia, mamães? Eu chamo essa estratégia de encher o tanque do seu bebê. O que é isso? Você aumenta a ingestão do seu bebê durante o dia antes das 23 horas. Você vai encher mais a barriguinha do seu bebê. E isso permite com que ele durma maiores períodos durante a noite. E diminui, sim, alguns despertares. Então, tem mamães que começam a fazer essa estratégia e diminui de 4 para 2 despertares. Já é um ganho maravilhoso. É ou não é? Então, é ótimo também essas estratégias, mamães, quando aqueles bebês estão passando por impulsos de crescimento que têm maior necessidade de mamar, porque eles têm maior necessidade de energia, de aporte calórico durante essa fase, porque o seu corpinho está em desenvolvimento, então ele precisa mamar mais. Então essa estratégia é muito boa também para os impulsos de crescimento, além de também diminuir os despertares durante a madrugada. Consiste, gente, em 2 partes. Anote aí no caderninho de vocês. Essa estratégia de encher o tanque são 2 partes. A primeira parte consiste numa refeição mais robusta que você vai oferecer para o seu bebê. E como que é? Essa refeição robusta, você oferece o peito ou a mamadeira, depende do que o seu bebê está utilizando, se é o peito ou a mamadeira. Você vai oferecer essa refeição para ele, robusta, num período de 2 em 2 horas, a partir das 19 horas. Desculpa, a partir das 17 horas. Então, você oferece o peito às 17 horas, depois às 19 ou então às 18 e depois às 20 horas. Isso, gente, você vai fazer apenas nas primeiras 8 semanas de vida do bebê. Então, eu recomendo que assim que o bebê... Desculpa, gente, bebi uma água. Então, chegou com o bebê do hospital, já faz essa estratégia da refeição robusta, tá bom? Para que você já encha a barriguinha dele e com isso ele já vai acostumando aí a diminuir os despertares da madrugada. Então, você vai oferecer o peito, deixar que ele mame bem à vontade ali, em intervalos de 2 em 2 horas. Então, às 17, às 19 e às 20 horas. Até 8 semanas de vida. Ok? Segunda estratégia, anota aí, mamãe. Refeição dos sonhos. Que é isso, Carla? É uma refeição onde você vai oferecer o peito ou a mamadeira para o bebê entre 22 e 23 horas. Não pode passar de 23 horas, certo? Você literalmente vai dar o peito até que ele durma. Ai, Carla, mas vai dar associação. Não se preocupe, porque essa refeição dos sonhos, você... vai estar diminuindo os despertares. Você vai ter que definir aí o que você quer. Você quer diminuir os despertares da madrugada e depois você preocupa com as associações, certo? Então, a refeição dos sonhos você vai fazer entre 22 e 23 horas. Você literalmente vai oferecer o peito para o seu bebê até que ele adormeça. Deixe as luzes apagadas e não converse com o bebê. Faça isso até 8 meses de vida do bebê, certinho? Depois de 8 meses de vida, você não faz mais. Porque aí o seu bebê já vai ter, sim, se Deus quiser, diminuído aí ou até eliminado todos os despertares noturnos, ok? Porque espera-se que com 9 meses o seu bebê já durma a noite inteira, ok? Então, quais são, recapitulando aqui, gente, essas 2 estratégias para diminuir os despertares do seu bebê por fome? A primeira estratégia é a refeição robusta, onde você vai oferecer o peito ou a mamadeira em intervalos de 2 em 2 horas, começando às 17 horas, depois 17, 19 e às 20. Apenas até 8 semanas de vida, bebês pequenininhos, tá bom, gente? A outra estratégia é a refeição dos sonhos,
onde você vai fazer até 8 meses de vida. Você literalmente vai dar o peito ou a mamadeira para esse bebê até que ele adormeça. Dormiu, coloca no berço, ok? Não converse com o bebê, deixe as luzes apagadas. Se for no peito, gente, bebês que mamam no peito, a mãe pode ter um pouco de dificuldade para dar essa refeição dos sonhos. Então, o que você pode fazer? Você vai estimular com o dedo mínimo, né, o lábio superior do seu bebê, para que estimule assim o reflexo de sucção dele e ele abre a boquinha e você coloque o peito na boquinha dele, tá? Então, uma maneira de... O bebê tá muito sonolento, você pegou e vai fazer a refeição dos sonhos, você vai estimular com o dedo mínimo o lábio superior dele e ele vai ter o reflexo de sucção naquele momento, tá bom? Na mamadeira é mais fácil, porque você vai apenas colocar a mamadeira na boquinha dele, tá? Mas a mamãe que tá ali mamando no peito, dê o peito, o bebê, né? É importante pra ele, sim, mamar no peito, tá? Então, bebês aí que estão em casa aí de chegar, mamães, fiquem atentas. Adote essa estratégia assim que chegar do hospital. Vocês vão ver que diferença que faz, tá? Essa refeição robusta. Ai, Carla, mas aí como é que eu faço? Meu bebê, ele tá ficando muito sonolento, não tá dando certo eu fazer essas duas refeições, a robusta com a refeição dos sonhos. Ó, se tá muito difícil a refeição robusta, eu prefiro que você introduza, então, a refeição dos sonhos, tá? Se tiver muito difícil de introduzir as duas estratégias, dê preferência para a refeição dos sonhos. E nunca ultrapasse as 23 horas, tá? Sempre entre 22 e 23 horas. Ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Agora eu vou te dar um exemplo de um ritual que você vai fazer introduzindo aí essas duas estratégias, tá? Então, por exemplo, você deu peito para o seu bebê às 18 horas. E aí você vai dar um banhozinho no bebê, faz o ritual de sono, né? E uma boa refeição ali às 19 ou 18 horas. E aí, quando for 22 horas, você vai pegar o seu bebê no berço e vai oferecer o peito até que ele adormeça. Se estiver dormindo, você vai fazer aquela estratégia que eu ensinei de estimular a sucção. E até umas 22h30, 22h40, não deixe passar de 23, você vai amamentar esse bebê. Gente, essa estratégia funciona muito. Diminui bastante os despertares noturnos por fome, porque você vai estar enchendo o tanque do seu bebê, ou seja, enchendo a barriguinha dele. E isso sim diminui os despertares por fome, tá bom? E voltando lá no tema que eu falei da live anterior, da live da semana passada. Como você sabe se seu bebê está despertando por fome ou por uma associação negativa? Gente, se o seu bebê acorda de madrugada, de hora em hora, com certeza não é fome. Os despertares por fome são característicos. Eles são despertares que quando o bebê ele acorda e você oferece um outro conforto que não seja peito ou mamadeira e ele acalma, ele acalmou, não era fome, tá? Ele tem que aprender que existe outras formas dele se acalmar que não seja apenas o peito, tá? Mamães, todas as dúvidas que vocês tiverem, coloque aqui pra mim, por favor. Faz a gentileza de colocar aqui no balãozinho, que tem um ponto de interrogação, que eu vou responder todos vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. A Cláudia colocou aqui. É normal o bebê de... É um ano? Eu fiquei na dúvida. 11 meses? Ter despertares? Eu acho que foi essa pergunta. Mas eu vou ler todos vocês ao final da live, certo? Pelo próprio desenvolvimento, espera-se que bebês a partir de 9 meses durmam a noite inteira. Bebês que começam a ter despertares muito regulares, sempre no mesmo horário, não é fome. É uma associação negativa que ele tem, ou seja, ele precisa daquilo para dormir. Ele não sabe, ele não tem autonomia de emendar um ciclo de sono no outro. Ou seja, ele acorda, então ele quer o peito, ou então ele quer que a mãe balance, ou então ele quer a presença da mãe. Isso tudo são associações.
Quando o bebê ele não aprendeu a emendar um ciclo de sono no outro, ele desperta e chora, porque ele aprendeu que ele só acalma, por exemplo, no peito, tá bom? Então, temos que ter o cuidado para não inserir associações. Agora, se o bebê ele desperta em horários irregulares, aí sim indica que esse despertar pode ser por fome, tá? Então, se for por fome, você vai tentar introduzir essas duas estratégias que eu ensinei aqui hoje, que é a refeição robusta e a mamada dos sonhos, tá bom, gente? Outra coisa, você tem mamães que falam assim, se eu desmamar meu bebê de madrugada, ele vai dormir melhor? Nem sempre. Tem bebês que despertam porque quer apenas ficar lá chupetando o peito da mãe, porque ele aprendeu que ele só vai conseguir se acalmar e dormir chupetando ali o peito da mãe. Desmamar, gente, não é a melhor opção, tá? Você tem que ensinar o seu bebê a acalmar de outras formas que não só o peito. Às vezes, gente, muitos bebês ficam fazendo pequenos lanchinhos e não enchem a barriguinha. Se seu bebê, ele, durante o dia, ele faz pequenos lanchinhos, ou seja, ele fica o dia inteiro no peito, quando chegar à noite ele não vai dormir bem, porque ele não teve um aporte calórico suficiente ali durante o dia ou durante as mamadas, né, da noite, para que ele enchesse a barriguinha e dormisse. Por isso que essas duas estratégias são tão importantes para que diminua sim os despertares noturnos por fome. Se não foi um despertar irregular, pontual, se for despertar, que eu vejo aí muitas mamães queixando, ai Carla, mas o meu bebê desperta de 2 em 2 horas, ou então meu bebê desperta de hora em hora. Gente, isso não é fome, isso é associação negativa. Seu bebê não aprendeu a se acalmar de outras formas. Ele aprendeu que, ou seja, você, mamãe, ensinou que ele só acalma no peito. Então, vá inserindo aí outros confortos quando o seu bebê desperta para que ele aprenda que existe outras maneiras de se acalmar, que não seja só o peito. A nossa tendência como mãe é usar o peito como cala-boca. Mas isso, gente, a gente faz, é claro, na melhor das intenções. Mas temos que ter o cuidado de saber se ele está despertando por fome ou não. Porque se toda vez que ele acordar e chorar você der o peito, ele vai aprender que ele está acalmando apenas, que existe apenas essa forma de acalmar, tá bom? Então ofereça outro conforto. Ofereça um tapinha no bumbum com ruído branco. Shhh. Ofereça uma naninha, ou ofereça só o seu colo ou o colo do papai na madrugada, para que ele não sinta o seu cheiro de leite, tá? Isso tudo, gente, são estratégias que... Voltou. O telefone tocou no meio da live. São estratégias que eu ensino, tá, gente, lá no meu mini curso. As inscrições se encerraram, mas em breve eu vou reabrir o meu mini curso. É um curso prático, rápido, para mamãe aí que não tem tempo, tá? Fica disponível por 1 ano, você pode ver e rever quantas vezes você quiser. E eu vou reabrir em breve as inscrições. E lá eu ensino, eu pego na sua mão, eu te dou direcionamento para você aprender a reduzir esses despertares e essas associações, tá bom? Meu bebê tá com quase 2 meses, dorme 22 e acorda às 5. Que maravilha, Aline! Nossa, tá de parabéns! Isso aí é o sonho de muitas mamães, tá? Dorme praticamente a noite inteira. Deixa eu ver o que mais que eu vou falar. Gente, muitas mamães eu vejo que elas estão querendo soluções rápidas. E, gente, para melhorar o sono do bebê, não existe soluções rápidas nem milagrosas. O que exige de você, mãe e pai? Exige, sim, paciência e persistência. Fácil não é, gente, não é fácil. É difícil mesmo. Mas se você quer melhorar, né, a qualidade de sono do seu bebê e a sua, porque se você está exausta, mãe, o seu filho também tá. Não é só você. Eu fico com pena, sim, dos bebês que acordam de hora em hora, porque eles devem ficar um dia exaustos. Isso compromete lá na frente o rendimento escolar dessa criança.
Elas são crianças que vão ter, às vezes, déficit de atenção, de memória, problema de cognição, porque não aprenderam a dormir. E são crianças que vão arrastando ali, às vezes, no quarto dos pais, na cama dos pais, até 5, 6, 7 anos. Isso impacta diretamente no desenvolvimento emocional e cognitivo dessa criança. Tá bom, gente? Então, vamos cuidar aí do sono dos nossos filhos desde já, para que eles não cresçam dessa maneira, e quanto mais tarde a gente procura ajuda e tenta mudar, mais difícil fica. Impossível não fica, mas fica difícil. Vai exigir cada vez mais de vocês, tá certo? Então, não existe milagre, mas tudo indica que se você tiver persistência e paciência, você consegue mudar. Não é apenas 3 dias que você consegue mudar um padrão de sono. É no mínimo aí 15, 20, 30 dias, tá? Tem bebês que quando você já tenta mudar o hábito, tem bebês que rapidamente entram ali com 10, 5 dias. Mas tem bebês que, dependendo do seu temperamento, ele vai sim demorar mais. Cada bebê é único. Por isso que nos meus cursos eu falo que é no mínimo 30 dias de dedicação do papai e da mamãe para você inserir um bom hábito. Porque o seu bebê, ele está com mau hábito. E para você quebrar esses maus hábitos, você precisa de quê? Trabalhar a repetição. Tá bom? Então, através da repetição, você quebra um mau hábito. E a repetição, mamães, papais, não é 1, 2, 3 dias. São vários dias. Então, não busquem soluções rápidas e milagrosas. Cada bebê é único, cada bebê tem a sua particularidade. Tem bebês que se adaptam rápido, mas tem bebês que são mais resistentes, mais irritáveis, mais sensíveis e demandam mais tempo de mudança. Tá bom, gente? Deixa eu ver as perguntinhas aqui. Ó, teve uma pergunta aqui. O bebê precisa fazer as sonecas no mesmo local do sono noturno? Ah, essa pergunta tava até nos meus stories, gente, na caixinha que eu abri lá. Não, mamães. Não é nem tema dessa live, mas eu vou responder. As sonecas, elas não precisam acontecer no mesmo local do sono noturno, tá? Pode ser no carrinho, pode ser no colchão no chão. Não precisa ser, não precisa ter essa regra, tá bom? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Meu filho tem 3 anos e dorme comigo ainda. Ah, gente, cama compartilhada, né? Gente, esse assunto é um assunto muito delicado, porque a cama compartilhada, ela é uma decisão da família. Não cabe a mim falar se você deve fazer ou não a cama compartilhada, porque você, o seu companheiro, que decidiram por isso. Cabe a mim, como consultora de sono, orientar o que isso pode impactar na vida de vocês e principalmente do filho, né? A cama compartilhada, quanto mais tempo você deixa o seu filho na cama, pior vai ficando. E além do risco de segurança, né, mamães? Um bebê que fica dormindo na sua cama, é perigoso ele cair da cama. Ele vai ficando cada vez mais dependente emocionalmente de você e do seu marido e gera várias associações, como a associação da presença, associação do toque e, quando é bebê menorzinho, associação do peito, porque fica mais fácil para ele ali pegar o seu peito, né? Mas é uma decisão ali da família. Eu, como consultora, devo falar da questão da segurança do bebê e da questão das associações. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda cama compartilhada, e sim quarto compartilhado até 6 meses de vida. O que é o quarto compartilhado? O bebê fica no quarto dos pais, mas no seu bercinho. Após 6 meses, o bebê vai para o seu quartinho no seu berço, tá bom? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Vanessa, tô com dificuldade em desfraldar minha menina, ele já tem 3 anos. Esse assunto não é assunto da live, então não vou responder para que a gente não perca um pouco o foco. Depois eu te respondo, tá bom, Vanessa? Deixa eu ver aqui as outras perguntas.
Quando tá batendo as perninhas, enquanto mama, é fome, qual o melhor horário para dar o colírio? Vanessa, o bebê, ele dá sinais de fome. Você vê, tem que analisar várias coisas. Seu bebê, ele tem que idade? É abaixo de 3 meses? Se for abaixo de 3 meses, geralmente são bebês que mamam de 2 em 2 horas. Ou até bebês que, nessa idade, também já mamam intervalos maiores de 3 em 3 horas. Mas, se ela tá chorando, tá ficando vermelhinha, encolhe e estica as pernas, aquele choro genuíno, que não é aquele choro de manha, provavelmente eu interpretaria não como fome, mas sim como uma cólica, tá? Mas você que conhece melhor aí o seu bebê, tente entendê-lo. O bebê, ele te dá sinais de desconforto, de fome, de dor, tá? Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Eu acho que era só isso. Tem alguma pergunta aqui, gente, que eu não respondi? Se eu não respondi, coloca aqui no balãozinho pra mim, do ponto de interrogação, que eu já respondo vocês. Ok? Gente, eu tenho um recado importante aqui pra falar pra vocês, mamães. Quem está aqui nessa live e ainda não entrou pra minha comunidade, a comunidade Lopo, é uma comunidade de mães. Gente, elas conversam todos os dias. É como se fosse um grupo de amigas, mas são mães que ali tiram suas dúvidas, colocam as suas angústias, os seus medos. Hoje elas estavam falando sobre as reações de vacina que os bebês delas estão dando. Então, assim, gente, é um grupo leve, tranquilo. Eu orientaria vocês a entrarem, porque é tão bom você conseguir dividir a sua angústia, a sua dúvida com outras mamães e também poder ajudá-las. Isso aí torna a maternidade mais leve, mais assertiva. Quando eu tive meus filhos, eu participava de uma comunidade também, então me ajudou tanto. E isso eu tô proporcionando para vocês de coração. Entre lá no link da minha bio e entra para a comunidade Lopo, que é a maior comunidade aí de mães que se ajudam, tá bom? E lá, vocês que estão lá, gente, ganham vários presentinhos, tá? Tem um tempinho que eu não dou presentinho para vocês, mas vocês já ganharam e-book sobre sono, já ganhou e-book sobre Chantala, já ganhou receitinha de soro fisiológico caseiro para fazer lavagem nasal. Então corram lá e já entram no grupo, tá? Coloque a sua dúvida, ajude outras mamães. É tão bom a gente partilhar e poder ajudar outras mamães e também ser ajudado, não é? Então é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Fiquem atentos lá, vocês na comunidade, porque quando eu reabrir o mini curso, vocês serão as primeiras a ficar sabendo, tá? E para as 10 primeiras sempre tem presente, né? Então é isso, mamães. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até semana que vem, viu? Tchau, tchau.